Eu apenas queria me envolver no seu programa também para participar do seu programa, porque agora que você trouxe isso à tona, então eu posso compartilhar um pouco mais naquilo que está acontecendo globalmente, aquilo que era oculto entre o Senhor Deus, o Pai e eu. Agora que você trouxe à tona em discussão, eu vejo que agora há latitude para compartilhar isto. O que acontece é que eu vim diante de vocês, os seus ouvintes, Bispa Joanne. Houve um dia quando eu vim diante dos seus ouvintes, imediatamente após voltarmos da grande reunião em Kisumu, quando a nuvem de Deus veio e repousou sobre o teto, e literalmente o Senhor me coroou a coroa da minha cabeça com a sua própria glória. Quando eu o chamei para vir à reunião, a profecia que ficou lá por mais de um ano, quando eu dei os detalhes, e eu disse que Deus Pai vai vir até mim, da mesma forma como Ele fez no Antigo Testamento. E então eu disse que quando Ele vier, nós estaremos em um estádio. Então é surpreendente que naquele estádio, novamente, se você ouvir aquela profecia, nós estávamos correndo para fora e celebrando que o Senhor tinha vindo. Então, em um ponto, nós estávamos correndo, as pessoas estavam prostradas e celebrando que o Senhor tinha vindo na nuvem, na antiga nuvem de Yahweh, a nuvem de Deus que veio no deserto, que visitou os filhos de Israel no Antigo Testamento. E então, esta é a profecia que ficou lá ao longo do tempo. E também muito perto da reunião em Kisumu, acho que em algum tempo, no princípio de dezembro, quando eu disse novamente que o Senhor estava vindo, o Senhor virá à reunião, eu o vejo vindo a mim. E então você vê, novamente, as pessoas não entenderam que este profeta estava literalmente chamando Deus. Os dois profetas do Senhor estavam literalmente chamando Deus para vir do seu trono no céu e para visitá-los. E agora que você abriu esta discussão a respeito dos assuntos da glória do Senhor, nós nos lembramos muito bem. Eu sei que vocês estão circulando isso no WhatsApp, vocês estão divulgando como que o Senhor deu a profecia antes de eu ir a Helsinki, e eu vim fielmente, como sempre, diante de vocês, e eu disse que há uma reunião a qual eu estou indo, e naquela reunião o Senhor virá e vai me envolver com a sua glória. Literalmente, Ele vai me glorificar e me transfigurar. E que os profetas seriam dois profetas. Se você checar, você vê duas roupas e você vê 4 sapatos. Ele literalmente me glorificou, e que a glória chegou até o pescoço, e Ele deixaria a cabeça para que pudessem identificar quem é. E você vê que quando eu for a Helsinki, então há uma transfiguração, quando Deus veio todo o caminho desde o céu e me cobriu com a sua glória. E você também vê que enquanto eu estou recebendo aquela senhora com o joelho quebrado que foi curado, a glória que estava irradiando totalmente do meu corpo, totalmente. Você pensaria que aquela glória estava irradiando de dentro do corpo. O meu corpo glorioso, a glória do Senhor estava irradiando para fora. Enquanto eu andava, a glória estava fluindo. Eu até mesmo disse isso na profecia antes de ir a Helsinki, de que a glória estaria circulando na minha frente assim, por volta de 1 metro de altura, ao meu redor e circulando, e você vê que aquilo aconteceu. Então vocês também veem que Menengai 1 e Menengai 2, Menengai 3, o Senhor tem trazido a sua glória todo o caminho desde o céu, através do sol, a sua branca, mais pura glória, e repousando na minha cabeça, na coroa da minha cabeça, na coroa da cabeça destes 2 misteriosos profetas, os profetas de mistério, os profetas do fim, os profetas do juízo do Senhor. E você vê que tudo isto agora é informado também pelo fato de que em Querétaro eu fui capaz de chamar Deus Pai, e Ele veio naquela reunião que aconteceu em Querétaro. Então Ele veio naquele campo. E então, naquele college.
Então também em Cap Catet, quando o Senhor veio e me envolveu totalmente com a sua nuvem, então Ele me visitou também em Kisumu em 2020. Então há tanto, e então em Nairobi aqui também, tornou-se viral quando eu estava consagrando e conduzindo a Santa Comunhão, desde que o Senhor me enviou para os consagrandos. E então você vê a glória derramando da minha mão, dos meus pés, a glória, a pura branca glória, a glória de Deus Pai. Então Ele me cobriu totalmente, até um ponto que Ele cobriu a minha face como o sol, de forma que ninguém podia ver. Agora que você trouxe esse assunto, eu posso compartilhar com vocês que o Senhor falou há 5 dias atrás aqui. Primeiro, antes dele falar 5 dias atrás, já desde que nós viemos em Kisumu, Deus Pai, o ancião de dias, a pessoa de Deus Pai, Ele apareceu diante de mim, e naquele sonho, antes das pragas virem, então Ele falou com os 2 profetas, e Ele colocou a praga entre ele e eu. Ele colocou aquelas tremendas pragas, a pessoa do próprio Deus Pai, face a face. Lembre-se que estes profetas falam com o Pai face a face. Todos nos lembramos quando o Senhor o matou no céu por causa daquilo que ele tinha visto. Agora vocês podem imaginar o que ele viu. Mas lembre-se, face a face. Então ele disse, vai dizer para eles, todo lugar. Ele colocou as pragas entre ele e eu. O ancião de dias. Isto é Deus Pai, Ele mesmo. E vocês sabem que há somente um profeta que fala com Deus como amigo fala com seu amigo, que fala com o Senhor Deus face a face. Há tanto que eu não compartilho com vocês, e ontem eu estava compartilhando no ensino, quando a nuvem vem através do caminho de ouro e repousa no propiciatório, e ele levanta rapidamente. E quando ele se levanta, eu nunca compartilhei quando ele fala por voz, o que ele me mostrou. Mas de qualquer forma, anunciando as pragas em Kisumu, face a face naquele sonho. E eu vim fielmente diante de vocês. Lembra-se que algumas vezes, para vocês que são ignorantes a respeito deste mover de Deus, você pode pensar que é um cântico, uma história que está sendo contada para vocês, mas estes são assuntos de gravidade, exatamente quando em cada ocasião, antes dos serviços de curas, quando eu disse que eu estive no trono de Deus, eu acabei de vir do céu e Ele me deu as folhas da árvore da vida. Eu deixo de fora muitas coisas, somente agora, quando eu estou começando os ensinos, o Senhor está me permitindo transmitir para vocês o meu relacionamento com os seres viventes, o meu relacionamento, a minha conversa com eles. Então vocês veem que eu escondi tanto de vocês todas as vezes. E a evidência de que eu estive no trono era óbvio para vocês. Ninguém podia duvidar, porque os aleijados levantaram e andaram em 87 estádios. Os terremotos golpeando o México com a ira que eles possuem, que eu possuo, a ira de Deus que eu possuo. Quando eu disse, um de mim está no céu e coberto de abelhas, totalmente coberta a sua barba e muito grande no céu. E isso eu disse muito claramente, eu dei para vocês a tradução disso, a revelação de que o Senhor estava dizendo, veja, eu os carreguei com a ira de Deus, eles estão totalmente carregados com a ira de Deus, foi dado a eles o mandato para executar a ira do Cordeiro. E você vê que isso foi mencionado em 1º de dezembro de 2015, a grande enfermidade, e os cavalos obedecem, os cavalos executam. Agora eles mencionaram a grande crise econômica e a fome vindo, e o cavaleiro está executando. Ele menciona uma séria guerra vindo à terra, e o cavaleiro então vem. Então, coberto com abelhas no céu. E eu tentei trazer esta informação para vocês, acho que foi em 2011 na rádio, mas eu entendi que as pessoas não poderiam perceber, eles não poderiam, então eu decidi não compartilhar, porque eles não iriam entender que nós somos dois. Seria difícil para eles entenderem, então o Senhor disse que eles iriam entender, e agora está aberto, Ele já revelou os dois deles, mas de qualquer forma, naquela conversa, quando o ancião de dias me encontrou, vocês sabem, enquanto vocês estão ouvindo, parece como um cântico, uma história.
ele mencionou as pragas. E as consequências daquele encontro você pode ver sobre a face da terra hoje. E ele disse, porque eles te tocaram. Porque eles te tocaram. Então você pode ver a praga do coronavírus e você pode ver a praga dos gafanhotos. Agora que você abriu esta conversa, eu tenho latitude e eu posso compartilhar algumas coisas que eu mantive escondido entre eu e o Pai. As coisas que você vê sobre o juízo atual que está acontecendo. E então, 5 dias atrás, Deus Pai veio novamente. Eu estava dormindo, e então por voz ele falou e disse, vejam, eles te tocaram. E então, morte permaneceu na mão deles. Eles te tocaram. Porque eles te tocaram, a morte agora permanece na mão deles. Então ele me mostra a mão, as mãos desta geração, as mãos deles, cobertas com morte, totalmente cobertas com morte. E é por isso que você vê que neste juízo atual é a respeito de lavar mãos. Eles estão lavando e eles vão lavar as suas mãos sem parar até que acabe toda a água. Então ele disse, porque eles tocaram em você, veja, a morte permanece nas mãos deles. E você vê que o Senhor não tem acepção de pessoas, Bispa Joanne e os seus ouvintes. Ele não faz acepção de pessoas. Ele espera que todos entendam. Uma vez que a glória do Senhor veio do céu e repousou sobre a coroa da minha cabeça e andou comigo e repousou sobre a coroa do outro eu, o segundo profeta, e andou conosco e ele nos dividiu em dois. Deus não tem lugar para ateísmo. Alguns vão dizer, eu não creio. Ele deu a cada pessoa a capacidade de entender o Senhor, se eles quiserem. Ele não tem tempo para modernismo, sofisticação, eles vão entender, eles são tão modernos. Agora que você trouxe esta conversa, então acho que é um momento poderoso para eu vir. Uma vez que você vê a nuvem de Deus vindo do céu, maior do que o sol, além do sol, muito alto, e ele permitiu que as pessoas filmassem vindo através do sol e repousar sobre a coroa da minha cabeça e andando comigo e permitindo que as pessoas registrem. O meu maior espanto é como que eles podem ver a glória de Deus, uma vez que o Senhor, em 1 de janeiro de 2009, permitiu que Deus, o Espírito Santo, vir em forma corpórea, a enorme pomba, e vir sobre a minha cabeça e uma parte do meu peito, aquela enorme pomba branca, como uma pomba enorme em forma corpórea. Ele permitiu que ele viesse desde o céu e repousar sobre a minha cabeça. Então Deus Pai esperava que eles entendessem. Ele não tem tempo para dizer, eles são modernos, eles são ateus. Não, ele não tem tempo para esse tipo de discussão, como vocês podem ver. Ele está continuando com a sua agenda, ele vai trazer Cristo o Messias, e somente aqueles que sintonizam na rádio Jesus is Lord e seguem a instrução no tempo, somente eles vão entrar no reino de Deus. Porque então eles são capazes de se preparar apropriadamente, e ele os conhece, ele os vê. Então Deus não tem tempo para ateísmo, modernismo. Ele espera que, uma vez que eles viram, esta geração viu Deus, o Espírito Santo, vir todo o caminho desde o céu, em forma corpórea, como uma pomba branca super gloriosa, e repousar na minha cabeça. Ele espera que todos entendam que a única pessoa, o único principal sobre quem o Espírito Santo fez isto, chama-se Cristo Jesus, o Messias. Então Deus Pai, ele espera que as pessoas deste ponto em diante entendessem que, para Deus o Espírito Santo vir e repousar na coroa da sua cabeça, então você fica chocada naquela visitação. Ele dissolve na minha cabeça, então ele vem na minha frente assim, na minha face. Ele dissolve. Uma vez que ele repousa sobre ele, ele dissolve e então sai. Deus Pai espera que todos criados por ele tenham a capacidade de entender que isto é terra santa, que aquele profeta é extremamente santo. E é por isso que você vê que ontem eu estava tentando
falar com todo mundo. E você vê que bilhões estavam seguindo, muitas nações. Nós recebemos muitas comunicações da Ásia, da América Latina, da Rússia, dizendo, nós estamos assistindo. E é por isso que eu tentei trazer esse entendimento que, dependendo do tipo de maravilha, dependendo do tipo de manifestação que o profeta do Senhor está executando na missão de Deus, você pode dizer quão próximo este profeta está andando com Deus Pai, e você pode dizer quão extremamente santo ele é, além da descrição nesta vida, além das palavras deste tempo e da perceptibilidade desta dimensão. Então, quando Deus, o Espírito Santo, repousou sobre a coroa da minha cabeça, Deus Pai desceu com a sua glória branca, e repousou na coroa da minha cabeça enquanto eu andava, e ele permitiu que o povo desta geração filmasse. Em Cap-Catet, a nuvem de Deus veio e o envolveu. E em Queritio, a nuvem de Deus veio diante do meu comando em horas. A profecia que eu tinha dado na noite quando eu falei com vocês, ele veio até o altar, e quando ele viu que a nuvem estava vindo, ele veio e cobriu a minha cabeça. Ele estava tentando falar com vocês para mostrar os seus profetas, para que vocês o temessem e tivessem fé nele, para que ele os conduzisse para o Senhor e dar a instrução da missão. Uma vez que estes profetas do Senhor foram glorificados em Helsinki, Deus Pai espera que todos, até mesmo as crianças, possam entender que até as crianças sabem que não pode tocar. Porque ele diz aqui em Êxodo 19, Bispa Joanne, Êxodo 19, 12, ele diz, avise, ponha limites para o povo ao redor do monte e diga para ele que vocês não subam o monte ou toquem o pé da montanha. Todo aquele que tocar a montanha certamente deve morrer. Diz, certamente deve morrer. E você vai também no versículo 21, ele diz, no 21 ele diz, e o Senhor disse, desça e alerte o povo. Então o Senhor disse para ele, desça e alerte o povo para que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Significando que você não pode tocar nem o pé da montanha, porque a glória do Senhor veio, e Deus Pai espera isso. Que toda vez que a glória desse vem e repousa, e que esta geração criada por ele, o modernismo, que ele não vai aceitar, porque ele deixou a sua Bíblia aqui para guiá-los, o ateísmo, ele não vai levar em consideração estas coisas, ele não vai tolerá-las, mas ele espera que todo o povo desta geração entenda que estes dois profetas são santos demais, eles são super santos, na verdade, eles são a arca viva da aliança de Deus andando na terra. Eu já disse isso para vocês no culto de Yaya Kilimani. Eu tentei falar isso. Eu tentei dizer que quando a nuvem de Deus somente repousa sobre o propiciatório, ele somente repousa no lugar mais santo da arca da aliança, chamado propiciatório. E se você ouvir o ministério destes dois profetas ontem, você vê que eles têm um relacionamento muito próximo com a arca da aliança no céu. E eu compartilhei coisas que são muito profundas, até mesmo o eixo onde vocês não deveriam atravessar. Assim, quando ele veio e desenhou a arca da aliança na minha mão à noite, como quando ele veio, isso até mesmo foi publicado no jornal Eagle em 2005. Quando eu fui entrevistado, eu disse que a voz dele disse, você será minha mão na terra. Então, você será minha mão direita na terra. E agora vocês podem ver que desde então, o terremoto do Haiti, o Chile, o coronavírus, os gafanhotos, então você vê que esta é a mão de juízo do Senhor. Então o Senhor espera que todos que Ele criou saibam que Ele colocou dentro de vocês algo que deveria acender a reverência a Deus.
para que toda vez que você vê algo assim sobre Deus, isso deveria acender este chip em você de que Deus tem que ser reverenciado, honrado e respeitado. E o Senhor não esperava que esta geração iria me tocar com malícia e com calúnia. Ele não esperava isto. E é por isso que 5 dias atrás ele veio e me disse as mesmas palavras que ele falou quando eu estava diante do ancião de dias, a pessoa do próprio Deus Pai, e eu vim fielmente à rádio e falei com vocês. E ele disse que ele colocou pragas entre ele e eu, e então ele disse, diga para eles que todo lugar, porque eles te tocaram. E então 5 dias atrás aqui, dormindo naquele sonho, ele vem e ele me disse que, porque eles me tocaram, esta geração, ele deixou a morte nas mãos deles. Eles agora, então ele me mostrou uma mão cheia de morte, uma mão com 5 dedos cheias de morte, aberta assim. Então, vocês veem que eles estão lavando as suas mãos. Esta geração vai lavar as suas mãos até acabar toda a água, porque todo aquele que tocava o propiciatório, deixe-me continuar. No livro, eu vou até Uzá tocou o propiciatório e ele morreu. O Senhor espera que todos entendam, Bispa Joanne. E eu agradeço por me permitir vir a bordo hoje. Mas o Senhor espera que todos devem entender que toda vez que a glória dele toca, este lugar agora é terra santa, separada para ele. E ele até mesmo prescreveu, como deveria ser lidado com reverência, como os coatitas, aqueles que cobriam e carregavam, mas vamos ver o lugar santo onde a glória repousava. Este é o mesmo Yahweh do qual nós estamos falando, Deus Santo de Israel. E se você olhar no mesmo Êxodo 19, versículo 23, ele diz, Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir o monte Sinai, porque tu mesmo avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. Este é como o Senhor entende. Então, vocês são uma geração onde vocês estão tendo uma repetição do ministério destes 2 profetas. Assim como foi no Antigo Testamento. E agora, e provavelmente, a razão pela qual vocês veem que as regras mudaram é porque quando eles vêm, eles não vão aceitar este cântico que eles dizem, por que vocês estão nos julgando quando agora é a dispensação da graça? Alguns me perguntaram, pastores vieram e perguntaram, por que você está nos julgando? Nós estamos na dispensação da graça, nós não cremos. Mas agora veja, Deus não se importa com este ateísmo. Ele não respeita isso, ele não tem tempo para isso. Você pode dizer que eles estão operando debaixo da estrita instrução de Deus Pai, Ele mesmo. E você pode ver o nível de interação e a visitação, toda a visitação repousando a nuvem na minha cabeça, falando comigo, comandando aleijados em 87 estádios e em todo o mundo. Ele espera que todos entendam que este é terra santa. Tem que ser lidado separadamente, diferentemente, porque seria calamitoso, seria a maior tragédia da história do homem. Vejam agora a terra, vejam o coronavírus. E se você olhar no livro do Êxodo, Bispa Joanne, capítulo 34, versículo 3, ele diz o seguinte, ninguém deve subir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Veja isto, porque ele esperava que eles entendessem que a glória de Deus tinha repousado neste monte e agora era a terra santa. Ele esperava que eles entendessem que quando a glória de Deus repousou sobre a coroa destes profetas, que a glória de Deus repousou lá na cabeça dele quando ele estava pregando na tenda em Kisumu. Então ele é um terreno separado, você não pode tocá-lo. Isto não é algo que você vai trazer todo mundo numa sala de aula e ensinar, porque aquele que te criou, ele colocou dentro de você algo que iria te capacitar a ter reverência dos assuntos do seu Criador, do seu Deus. E se você ler o livro de 2 Samuel, Bispa Joanne, obrigado por me permitir vir. Nós sabemos que temos um grande culto hoje, mas obrigada por me permitir aqui no seu programa.
e falar com seus ouvintes. Se você olhar o livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, você vê a mesma conversa, a mesma instrução. 2 Samuel 6, de 1 a 7, ele diz: Davi reuniu de Israel homens escolhidos, 30.000 ao todo. Versículo 2. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus de lá, sobre a qual o Senhor é invocado, sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos. Olha isso. E ele já alertou e disse: não os toque, porque eles têm o meu nome. Eles têm a minha glória. Eles são os possuidores do meu nome. Então, agora você pode ver isto. Eles são aqueles que detêm a minha glória. Então, todo o seu humanismo, entendimento humano, malícia humana, humano o quê? Você não pode trazer para eles. O Senhor espera que vocês entendam isso. A arca de Deus, que é chamada pelo nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está entronizado entre os dois querubins que estão sobre a arca. Eles colocaram a arca de Deus em um carroção novinho, e a levaram da casa de Abinadab, os filhos de Abinadab, que era na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o novo carroção com a arca de Deus do Senhor, a arca do Deus Todo-Poderoso. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam celebrando, cantando e dançando perante o Senhor. Então você vê que eles estavam cientes de que este era o próprio Deus, onde Deus repousava, onde Deus agora repousava. Então era a própria presença física do próprio Senhor incorporada. Eles estavam celebrando com toda a força diante do Senhor, com cânticos e com harpas e tamborins e com chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por causa do seu ato de reverência. Portanto, Deus o golpeou e ele morreu lá ao lado da arca de Deus. Veja isto. Toda vez que a nuvem de Deus, Bispa Joanne, toda vez que a nuvem de Deus vem e repousa, Deus espera que você tema aquele lugar e o separe como terra santa. E você vê, é surpreendente que Deus fez isso. Ele usou a morte de Uzá diante de Israel como uma forma de preservar a sua santidade. Ele fez isso com o propósito de preservar o temor de Deus entre o seu povo, para que, se eles não entenderem, então eles iriam e então transgrediriam a santidade dele. Então ele fez isso para preservar a santidade de Deus entre os israelitas. Ele fez isto para proteger o temor de Deus, que é ele, que pertence a ele. E você vê no livro de Números, capítulo 4, versículo 15. O livro de Números, capítulo 4, versículo 15. Você vê muito claramente a instrução que o Senhor coloca lá de como lidar com qualquer lugar onde a sua glória repousa. Números, capítulo 4, Senior Bispo Joanne, juntamente com seus ouvintes. Números, capítulo 4, versículo 15, ele diz:
Depois que Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, então os coatitas virão carregá-los. Mas eles não podem tocar nas coisas sagradas. Se eles o fizerem, morrerão. Os coatitas virão para carregar estas coisas que estão na tenda da congregação. Então você vê que até mesmo aqueles que Deus estabeleceu para carregar, o próprio Deus determina, porque a sua nuvem, a sua glória, o seu Espírito Santo havia repousado lá. A sua nuvem tinha vindo do céu e repousado. Então ele estava instruindo-os de como lidar com aquela entidade no meio deles na face da terra, de que havia uma forma especial, e tudo isto fala com esta geração de como lidar, a reverência, o temor de como lidar com isso, o cuidado para lidar com o lugar no qual Deus vem e repousa. Então ele fica imaginando por que esta geração tocou, ele realmente fica imaginando. Se você olhar o livro do Êxodo 25, do versículo 12 em diante, ele diz o seguinte, 12 e 14. Êxodo 25, 12 ao 14, ele diz: mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as nos seus 4 pés, com 2 argolas de um lado. Então ele diz, de um lado e 2 argolas do outro. Versículo 13. Depois faça varas de madeira de acácia. Então faça varas de madeira de acácia e revista-as de ouro. Então ele diz no versículo 14, então coloque as varas dentro das argolas dos lados da arca para carregar. Então ele sabia que é aqui onde a glória de Deus tinha vindo diante dos olhos de todos. Deus não leva em consideração a curva de aprendizagem. Eu não estava lá naquele dia, eu não sabia que a glória repousou lá. Para mim, eu não estava lá. Deus não tem tempo para isso. Ele espera que quando ele vem, então, ele espera que seja disseminado globalmente. Todos sabem que a glória de Yahweh repousou na coroa daquela cabeça, na coroa daquele homem, na coroa da cabeça dele. A glória de Deus em Helsinki o envolveu. Aquele profeta chamou para fazer descer a glória de Deus. Aquele profeta foi duplicado. Então ele esperava que isso fosse disseminado por todo o mundo. Então não há lugar para esta geração alegar que não viu nada, porque o time deste ministério, eles distribuíram isso globalmente. Eles enviaram aos pregadores da TBN, da Daystar e também nas mídias sociais, eles disseminaram para que todos pudessem saber daquilo que o Senhor fez e poderem se comportar adequadamente. Ele não teve que dizer, nós os pastores da Itália não sabíamos, é por isso que nós nos encontramos e os caluniamos e zombamos dele, e os pastores da América e de que outro lugar? Não, ou da Nigéria lá? Não, ele não tem tempo para isso. O Senhor, eu ando com o Senhor, então eu posso falar com vocês agora, eu posso falar, eu conheço ele, eu posso falar. Ele não tem consideração por este tipo de ateísmo e ignorância. É por isso que ele feriu Uzá. Uzá fez o que você teria feito. O que Uzá fez deveria ter sido uma coisa boa aos olhos deste mundo. Mas quanto mais agora, quando você faz irreverentemente, com intenção deliberada. E ele diz no livro de Números, capítulo 7, nós vamos ler capítulo 7, versículo 9, ele diz o seguinte, ele diz, mas Moisés não deu a nenhum dos sacerdotes, novamente, mas Moisés não deu a nenhum dos coatitas, pois eles deveriam carregar nos seus ombros os objetos sagrados pelos quais eles eram responsáveis, era a responsabilidade deles, e este era o dever deles, era a vida da responsabilidade deles, porque ele sabia que Deus vem do céu e repousa aqui.
Então não há um dia que você ouve eles dizer, eu esqueci, eu não sabia que era minha responsabilidade. Mas, novamente, o ponto que eu estou tentando levantar para você e os seus ouvintes, já que você levantou este ponto, eu estou compartilhando os segredos que eu escondi com o próprio Deus Pai. Somente nós dois. Quando ele veio e disse, e ele me disse, veja, porque eles tentaram te tocar, eu coloquei morte na mão deles. Então ele me mostrou uma mão coberta com morte desta geração. Então eles estão lavando e lavando e lavando, e eles vão lavar até que toda a água tenha acabado. Você não pode tocar. O Senhor espera que todos saibam que o lugar onde ele repousou merece reverência, merece respeito e honra e dignidade. E é por isso que você vê agora que os coatitas, era requerido deles não usar uma carroça, mas para colocar nos ombros. Então há um protocolo que o Senhor estabelece para esta geração. Nós vemos que ele os fez entender que a nuvem dele repousou aqui e eles viram. Ele até mesmo estabeleceu o protocolo de lidar com cuidado. Quando a nuvem de Deus vem a uma geração e a UE do céu vem e repousa em um lugar, naquela montanha você não pode tocar. Agora é um lugar separado, com honra, é terra santa. Então, naquele profeta você não pode tocar. Agora veja, ele deixou morte nas mãos deles. E ele me disse no sonho 5 dias atrás. E ele diz no livro de 2 Samuel, no mesmo capítulo 6. Então, o Senhor está essencialmente tentando parar com a familiaridade. Você pode ver? Ele queria que eles mantivessem o terror de Deus. O terror da arca de Deus. O lugar onde a nuvem dele repousa. Ele esperava que naquele lugar não houvesse familiaridade. Porque quando você lê o livro de 2 Samuel capítulo 6, você vai descobrir que, na verdade, Aminadab e Uzá, você entende, eles estavam com a Arca da Aliança dentro de casa. Então você fica pensando que nível de familiaridade estes jovens, os 2 filhos de Aminadab, então você vê que eles estavam tão familiarizados com a Arca da Aliança que Deus não quis deixar chance para dúvidas. O Senhor não deixa lugar para a ignorância. Ele feriu Uzá diante da Arca da Aliança para deixar as coisas retas. Ele feriu esta geração para pôr os pingos nos is. A mão, ele me mostrou a mão coberta com morte. 5 dias atrás, é inacreditável. E ele disse, porque eles te tocaram, hein? Mas eles deveriam ter sabido que em Helsinki, Deus Pai veio e o envolveu com a sua nuvem. E eu dei a profecia antes de ir. E eu disse que aquela glória seria até o meu pescoço, um pouco acima do meu pescoço, para que as pessoas pudessem identificar quem eu era. Caso contrário, para uma geração tão pervertida, tão mentirosa, alguém poderia vir e dizer, como eu sei que é ele? Ou alguém poderia dizer, não, sou eu. Então o Senhor, em sua sabedoria, disse, eu vou te cobrir com a glória. E eu dei a profecia nesta rádio, Bispa Joanne. Então você vê muito claramente que o Senhor é tão sério. No livro de Mateus, capítulo 8, Deus Pai preserva. Ele preserva a sua santidade. Ele autopreserva a sua justiça. Ele autopreserva a reverência devida a Ele, a sua reverência que as pessoas deveriam ter para com Ele. Mateus capítulo 8, Bispo Joanne, se você me permite, eu vou terminar rapidamente. Versículo 24, olha o que ele diz lá. Mateus 8, 24, ele diz, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Mas Jesus estava dormindo, ele estava adormecido. Versículo 25. Então, os seus discípulos foram até ele e o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Então, o Senhor não espera que você não entenda. A glória do Senhor está lá, está no barco.
Ele espera que você saiba que Ele é poderoso para pegar a sua glória. Então, esta falta de fé é totalmente imperdoável aos olhos do Senhor. O poderoso Deus que os removeu do Egito, o poderoso Deus que colidiram as estrelas de nêutrons, levou os seus profetas lá em cima para fazê-las colidir. Esta coisa tão pequena como tropeçar, Ele não é poderoso para salvar o lugar onde Ele repousa? Então não toque. Então não toque. E veja, o barco não virou. Então o Senhor não espera qualquer familiaridade. Os filhos de Aminadab, Uzai e Aiô, devem ter desenvolvido muita familiaridade, porque você vê que um está andando na frente e o outro está fazendo isso, hein? E para ele aquilo foi imperdoável que você pudesse tocar, você saber que a glória dele vai para uma pessoa e você toca, isso é totalmente imperdoável para ele. Jó, capítulo 11, ele diz, no livro de Jó, se você abrir comigo no livro de Jó, capítulo 7, ouça o que ele diz. Ele diz algumas coisas muito sérias aqui que deve ajudar esta geração. Jó 11, no versículo 7, ele diz. Jó, capítulo 11, versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte. Ele diz 6 e 7. Podemos começar no versículo 5. Jó 11, de 5 a 7. Ah, se Deus falasse, se Ele abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é complexa. Que a verdadeira sabedoria tem dois lados. Ele abriria para você os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Fique sabendo que Deus até mesmo esqueceu de alguns dos seus pecados. Versículo 7. Você pode perscrutar os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? É disso que eu estou falando, versículo 7. Deus, em sua soberania, Ele pode escolher trazer a sua nuvem e repousar, Deus Pai, sobre a cabeça desses profetas. Mas isto agora não pode ser para se virar e se tornar um artigo de calúnia. Ele não vai perdoar vocês. Lembre-se que Deus Pai não vai te perdoar. O meu amigo não vai te perdoar. Então, ele não considera o modernismo desta era, o ateísmo que na verdade se misturou com a igreja e transformou a fé da igreja em incredulidade. Ele não tem tempo para isso. Ele sabe que ele criou cada pessoa com a capacidade de entender as coisas de Deus e a reverência que é devida a Ele. Ele é o Criador, Ele sabe que cada pessoa é capaz. E Ele está dizendo, para Deus duplicar os seus profetas, fazê-los dois, e fazer as duas testemunhas deles, e para Deus vir na nuvem da sua glória, vir e repousar sobre a cabeça deles, o Espírito Santo vir e fazer aquilo que Ele fez somente com o Messias, para Deus vir e repousar sobre a tenda que Ele estava pregando em Kisumu, em 22 de dezembro. Ele diz que não se importa se você não entende, Ele sabe que você entende. Você tem que entender se você quiser. Ele diz, ninguém pode perscrutar a sabedoria dele. Ninguém pode sondar os seus caminhos. Isto é prerrogativa de Deus, é soberania dele. Salmo 145, versículo 3. Novamente, Salmo 143. Joano Mutai, se você me permite. Eu estou terminando rapidamente agora. Salmo 145, eu vou ler do 1 ao 3, ele diz, eu te exaltarei, ó meu Deus e Rei. Eu louvarei o teu nome eternamente. Todos os dias eu te louvarei e exaltarei o teu nome eternamente. O versículo 3, que é a nossa intenção principal, ele diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é inescrutável. Então você pode ver que esta é a soberania que Ele tem. Uma vez que Ele escolheu trazer a sua glória e repousar na coroa da cabeça dos seus profetas, e os profetas estão andando aqui, vocês viram e registraram.
Ele esperava que você entendesse e não questionasse. Porque você sabe, isto é prerrogativa dele. Este eixo, esta linha você não pode atravessar. Ele pode fazer com seus profetas o que ele quiser. Então você não pode dizer, eu não acreditava, então por isso eu toquei nele. Mas olha agora, as consequências são globais, milhares de corpos mortos. E ontem ele estava falando sobre as crianças nas escolas, dizendo que eles não podem voltar às escolas. Porque ele disse que eles iam tossir e então infeccionar uns aos outros brincando no campo, na sala de aula. A vida mudou para sempre. E ele me mostrou as mãos e ele disse, porque eles te tocaram, agora a morte está nas mãos deles. Em outras palavras, ninguém pode entender os mistérios de Deus, é isso que ele está dizendo. E é por isso que ele escolheu repousar sobre a coroa da cabeça deste que fala com vocês, na minha cabeça. E é por isso que ele fez comigo aquilo que ele somente fez com o Messias. Ele enviou o Deus, o Espírito Santo em forma corpórea, para repousar e dissolver na minha cabeça assim, e então sair assim. Porque ninguém deveria questionar ou entender os mistérios de Deus. Este é o direito dele. Em Hebreus capítulo 10, versículo 31, eu prometo que eu vou terminar agora. Me perdoe por interromper o seu programa, mas eu achei que quando você falou que eu tinha que vir e falar com uma geração a respeito de tocar a glória de Deus e então descobrir que a morte agora entrou nas mãos deles. Então eu disse, uau, já que ela falou sobre isso, deixe-me então vir. Não deveria ser um sermão, mas apenas para dizer para vocês que há alguns segredos que eu escondi. Quando ele veio 5 dias atrás e ele me disse, porque eles tocaram em você, eu deixei morte na mão deles. Eu coloquei morte nas mãos deles. Agora eles têm morte em suas mãos. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Hebreus 10, 31, veja o que ele diz. Ele diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, te julgando. Veja agora, por causa da irreverência, e Deus não tem tempo para, nós somos povo moderno, Deus não pode suportar nenhum ato de afronta, nenhum ataque em direção à sua santidade. O que veio à tona neste juízo do coronavírus e dos gafanhotos, especialmente o coronavírus agora, e os gafanhotos, vocês viram o efeito rapidamente, mas agora eles estão sentindo os efeitos do coronavírus. É que o Deus Altíssimo, meu amigo, Elohim, o meu amigo, Haver Sheli Hashem, ele não pode suportar, nem mesmo entender. Ele não pode suportar ninguém atacando ou caluniando a sua santidade ou a sua glória. Ele não pode suportar uma afronta, um ataque à sua glória. É isto que vocês estão vendo em suas notícias agora. Ele se sentiu atacado. Por quê? Porque se você olhar Isaías 55, ele diz que os caminhos dele são tão diferentes dos seus caminhos, mais altos do que os céus, separado da terra. Isaías 55, não temos tempo para isso. Eu não queria interromper o seu programa. Ele diz que o povo no Antigo Testamento, eles viram os milagres do Senhor. Eles viram as maravilhas do Senhor. E eu agradeço a Deus que vocês estão falando com profetas que têm interface entre as duas dispensações. Eles viram as maravilhas, os juízos de Deus, os milagres de Deus, os juízos de Deus. Então eles naturalmente, em seu instinto, eles reverenciavam Deus. Eles reverenciavam a presença de Deus. Eles tinham o terror de Deus. Eles tinham o terror da presença de Deus. Eles honravam a Deus. Eles honravam a presença de Deus. Eles respeitavam Deus. Eles respeitavam a presença de Deus. Mas você vê que ele está dizendo o que foi que os meus servos não fizeram para que esta geração pudesse ver? Vocês viram eles chamando a minha nuvem e eu venho a eles? Eu os honro tanto que quando eles me chamam, eu venho pessoalmente, eu deixo o meu trono e venho até eles, diante de todos os olhos. E o propósito é para que as pessoas temessem os meus profetas. Este era o propósito, Vocês viram os tremendos milagres, as tremendas maravilhas, mas a igreja de hoje perdeu o terror por Deus. E o Senhor não pode perdoar isto. Que vocês viram, registraram e compartilharam nas mídias sociais. E eles levantaram seus aleijados, levantaram seus mortos, os levantaram da morte.
Abriram olhos cegos, os surdos. As pessoas são curadas na China, na Costa do Marfim, em Helsinki, em Angola, em lugares em todo o mundo. Ele veio a Lagos, Nigéria, depois que ele anunciou antes que quando ele viesse iria chover, ele iria comandar e teria que chover. Eu estava indo para abrir os céus lá, e aconteceu. Ele diz que a igreja de hoje perdeu o temor de Deus, o terror de Deus, o temor de Deus, reverência por Deus, respeito por Deus, e o Senhor Deus não vai perdoá-los por tocar. Isto tornou-se uma afronta, um ataque à sua glória, porque eles sabem que a glória repousou sobre estes dois profetas e você não pode tocá-los. Você não pode tocá-los e ficar impunes. A igreja de hoje perdeu o respeito, o terror, a reverência, a presença de Deus. E Deus Pai não vai perdoá-los. A graça de Deus não vai suportar isso. Ele não vai perdoá-los. É isto que vocês estão vendo nos seus noticiários agora. Obrigado, Bispa Joanne. Você pode continuar com o programa. Obrigado.